Neste vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, negociação que pelo visto pode tomar uma reviravolta e ser interessante como grana extra para o nosso Esporte Clube Bahia. Além disso, vamos trazer também premiação geral, com direito inclusive à Copa do Brasil, com detalhe importante. Para completar, tem destaque para jogador do Bahia. Isso muito mais e mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso eu peço a sua ajuda para a gente seguir adiante rumo aos 80 mil inscritos. Vou até atualizar aqui para ter noção agora, estamos com 79.269 inscritos, contagem regressiva para os 80 mil. Então verifique se você está inscrito, se não tiver eu peço a sua ajuda, se inscreva, não paga nada por isso e vamos que vamos rumo aos 80 mil inscritos. Outra coisa que eu trago para você é para você aproveitar a promoção da Centauro, o cupom Bora 10 você já conhece e com ele você pode adquirir e pagar mais em conta esse tênis da Adidas, um Falcon 5 masculino, exatamente dessa cor aqui, gente, preto, com detalhes em verde, muito bem avaliado, mas já está aqui, inclusive, o valor final, simulando para você já saber quanto vai pagar sem qualquer surpresa. Está aqui o cupom Bara 10 aplicado com sucesso, ele vai de R$ 499,99 para R$ 260,98 no Pix, quase metade do preço, ou querendo dividir, R$ 3,91,57 sem juros. Clique no link que está no primeiro comentário também na descrição do vídeo, use o cupom Bara 10 e garanta logo essa e outras ofertas. Nós vamos para o assunto de hoje e a gente começa trazendo um destaque justo dele, gente, chama atenção. E tá aqui a reportagem especial sobre ele, Luciano Juba, em alta na temporada. O Correio trouxe aí, ó. Luciano Juba é destaque entre laterais do Brasileirão. É de origem, jogador do Bahia é o lateral com mais assistências e o segundo com mais gols marcados na competição. Reportagem aqui, gente, de Alan Pinheiro, né? Então tá aqui, ó. Poucos times possuem defensores com qualidade de camisa 10, infelizmente, para o torcedor do Bahia. O dono da lateral esquerda tricolor é um desses nomes. Verdade, hein, gente? Com a camisa 46, Juba é peça fundamental no esquema de Ceni e em sua terceira temporada representando o Bahia. Ele se destaca entre os laterais da atual edição do Brasileiro, principalmente na fase ofensiva. E tá aqui, gente, números interessantes, tá? Entre todos os laterais que já entraram em campo na atual edição da Série A, Juba fica no pódio em 7 métricas diferentes. Em relação à contribuição direta com gols, ele é o jogador da posição com mais assistências, 3, e o segundo lateral com mais gols marcados na competição, 2, atrás apenas de Reinaldo do Mirassol. E com detalhe, bate pênalti, Reinaldo, hein? O segundo tento, inclusive, foi anotado contra o Red Bull Bragantino, exatamente no último compromisso do esquadrão antes da pausa da intertemporada. Apesar da posição estar dentro do escopo de defensores, Juba é tímido em relação aos números defensivos, meia de origem na criação de jogadas que o atleta se destaca, além de ser o quarto lateral com mais finalizações ao gol, 4, é o jogador da posição com mais chances criadas, 4, e mais passes certos no terço final, 142. É também o terceiro lateral com mais passes certos, 472, e mais passes decisivos, 16, atrás apenas de Bernabé, do Internacional. Interessante, hein, gente? Tá aqui, ó. Juba, inclusive, já conseguiu superar o rendimento da temporada passada com 31 jogos a menos. Em 2024, fez 63 partidas, marcando 3 gols e contribuiu com 5 assistências. A boa fase credencia 2025 como o melhor ano dele na passagem pelo tricolor, principalmente pela conquista do título baiano. E tá aqui as demais questões envolvendo ele, o histórico dele, que a gente pode dizer que parabéns a Juba, evolui a cada temporada, muito qualificado. A gente não pode esquecer, em vez de graça, pré-contrato, pelo menos o Sport não recebeu a quantia, ele recebeu luvas e tá aí entregando números. Juba evolui cada vez mais, evoluiu na parte defensiva, é muito importante na fase ofensiva, é um jogador muito inteligente e que bom que ele continue a evoluir. Falar sobre isso, vamos trazer aqui situação envolvendo a Copa do Brasil e o próximo adversário do Bahia está em apuros, está aqui, gente, inclusive o Retrô, que é o adversário do Bahia nas oitavas, e a Retweets do Bahia trouxe aí, ó. Tô achando que o Bahia poderá jogar sem medo com as reservas nos jogos contra o Retrô. Hoje a equipe pernambucana levou 4 do Londrina em casa, inclusive a SAF de Belintani, né? 4 do Londrina, tá aí pela Série C, o Retrô acabou sendo derrotado, ou seja, pode ser de fato viável. Agora aquilo, né? Cada caso é um caso, às vezes Copa do Brasil, eles, né, como recebem parte da premiação, podem entrar de uma outra forma, tem que ter alguma cautela. Por outro lado, pela maratona que o Bahia vai ter, provavelmente o Bahia deve ir no máximo com um time misto, mas eu sempre alerto, é bom ter cuidado, tem jogo de ida e volta, e o Bahia resolveu o jogo aqui em Salvador, mas tendo um bom resultado por lá. Sobre isso vou trazer, inclusive, essa importância, porque são, querendo ou não, premiações importantes, e tá aqui, gente, em relação à Copa do Brasil, para a gente não perder de vista a premiação, o Bahia já está nas oitavas, acumulou uma quantia, e se o Bahia passar para as quartas de final, ou seja, se o Bahia eliminar o Retrô, R$ 4.740.750 na conta. Então é muito importante que o Bahia, inclusive, tenha isso em mente, uma boa quantia, quase R$ 5 milhões passando do Retrô. E por falar em premiação, está aqui, inclusive,
o acumulado de premiações e surpreende. O Bahia é o 5º colocado no Brasil em premiação, só atrás dos 4 que estão aí no Mundial de Clubes. A gente está aqui, premiações 2025. Clubes brasileiros na Copa do Mundo disparam em ranking da temporada. Está aqui, né? O Flamengo reassumiu, inclusive, a liderança. E eu vou trazer de forma bem objetiva para vocês, porque, afinal de contas, convenhamos, né? No Mundial de Clubes, só a fase de grupos, 84,30 milhões. E cada vitória na fase de grupos ainda tem mais 11 milhões. E empate, 5 milhões. E a classificação para as oitavas ainda garantiu 41 milhões. Realmente é impressionante. E está aqui o ranking dos times brasileiros, e vejam, Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense, os 4 à frente, e quem está em quinto lugar, gente, o Bahia, com 38.919.946 reais em premiação. Tá aqui detalhes, inclusive, do Bahia, e o Bahia tá aqui com arrecadação total. De Libertadores foram 26.380.000, Sul-Americana já está com 2.771.000, Copa do Brasil 5.953, ou seja, passando para as quartas, quase 5 milhões, praticamente dobra. Copa do Nordeste, Copa Verde, 3 milhões e meio, estadual, 315 mil reais, o Bahia totaliza quase 39 mil reais. Passando de fase na Copa do Brasil, com os quase 5 milhões, o Bahia vai chegar aí praticamente aos 44 milhões de reais, já em premiação, nesse mês, né, quando enfrentar o Retrô, ou seja, excelente valor para um time que se pretende ser autossustentável, então isso é muito importante, que pode se reverter aí justamente para a nossa janela de contratações, e que assim seja, né? Que a gente se reforce aproveitando bem. Para completar, eu vou trazer aqui uma chance boa de grana extra, só relembrando vocês, e a gente vai falar do atacante Biel. Tá aqui, gente, para quem não se recordava, o Bahia anunciou a saída de Biel, foi a maior venda, isso foi justamente em fevereiro, e a venda foi de 48 milhões de reais, 8 milhões de euros, 6 milhões de euros mais 2 milhões em bônus, a verdade foi essa. E qual é o detalhe, viu, gente? Ele tá aqui, ó, com a transferência, o Bahia manteve 30% dos direitos econômicos de Biel. Então veja vocês que o Bahia vendeu por 6 milhões de euros mais 2 milhões de euros por bônus, que a princípio me parece que não foi atingido, mas ainda assim o Bahia foi inteligente e manteve 30% dos direitos econômicos do jogador. Por que isso é importante? Porque está sendo, curiosamente, disputado no mercado. E vamos trazer aqui inicialmente o site de Portugal, gente, o próprio site, uma das referências lá, a bola, que traz uma boa notícia pra gente, de uma reviravolta, porque a tendência era ser empréstimo, mas pelo visto o esporte quer recuperar a grana, e isso pode ser interessante pro Bahia. Tá aqui, gente, a bola de Portugal, trazendo, né, Corinthians disposto a comprar o passe de Biel, e as negociações entre o Timão e o Sport para a transferência do extremo podem se fechar em breve, e se não se fechar, o brasileiro se apresenta na terça-feira. Está aqui a reportagem, gente, em português de Portugal, mas a gente consegue trazer aqui, e a reportagem trouxe. O Corinthians, a segunda bola apurou, está na disposição, disposto, né, a satisfazer as pretensões do Sport e avançar de imediato para a compra do passe de Biel, decorrendo de contatos nesse sentido. A ideia do esporte, né, é recuperar a totalidade do investimento feito em janeiro na compra dos direitos econômicos do jogador, na ordem de 6 milhões de euros, mas pelos dados recolhidos pelo nosso jornal, o Popular Clube do Estado de São Paulo ainda não chegou a valores dessa ordem de grandeza, mas as negociações prosseguem. Caso o processo não tenha desfecho rápido, a ordem é para que o Biel se apresente lá na academia, dia 1º de julho, quando os bicampeões nacionais regressam ao trabalho, arrancando com os habituais exames médicos e avaliação da condição física dos atletas. Está aqui Biel, e já conhece, né, revelado pelo Bahia, todo o detalhe a respeito, e aí eu vou trazer, inclusive, para complementar essa informação, a repercussão de Nicola, para depois a gente comentar um pouco mais sobre essa situação envolvendo, de repente, a possível vinda de Biel. Tá aqui, gente, vamos ver. Outra informação importante sobre o Timão, o jornal A Bola de Portugal publicou nesse sábado que o Corinthians já demonstrou interesse em comprar o atacante Biel, que era do Bahia, foi comprado no início dessa temporada pelo Sporting, mas em Portugal acabou não conseguindo decolar. A pedida do Sporting é de 6 milhões de euros. De acordo com a apuração do jornal português, Corinthians não chega nos 6 milhões de euros, mas se aproximou e hoje se tornou favorito, até porque os outros clubes brasileiros interessados no Biel só estavam dispostos a comprá-lo, adquiri-lo por empréstimo. Não cogitando nesse momento a compra, o Corinthians é o primeiro a demonstrar a intenção de comprá-lo. Dá para citar, por exemplo, o São Paulo e o Atlético Mineiro como dois reais interessados no ponta, que pode jogar pela direita ou pela esquerda. Bora falar agora? Pronto, gente, está aí a situação envolvendo o Biel, e por que interessa a Bahia, gente, eu repito, o Bahia tem 30% dos direitos econômicos de Biel. Claro, o esporte pode vender apenas a parte dele,
mas geralmente em negociações assim não justifica, em princípio, o Bahia não vender a parte dele, pode entrar no combo sim, e aí qual o detalhe? 6 milhões de euros pela cotação do euro atualmente, o euro está em 6,46 no momento, equivale a praticamente 39 milhões de reais. Então o Bahia receberia cerca de 13 milhões de reais caso o seu percentual seja vendido. Agora tem um porém. O Corinthians se encontra em apuros, está aí com dívidas atrás de dívidas surgindo, então me parece estranho o Corinthians ter esse dinheiro para colocar justamente em Biel. O problema não é só vender, o problema é receber. E isso me preocupa e é bom que se lembre que o Bahia não recebeu ainda do Santos pela venda de Tassiano e não recebeu do Fluminense pela venda de Everaldo. Então é bom por um lado, sim, mas por outro lado é uma situação que preocupa porque não adianta vender se não receber o valor. Tá aí a situação posta, claro, né? Seria um dinheiro muito bem-vindo, 13 milhões, aí não pode perder de vista que eu já trouxe aí 39 milhões de reais em premiação, mais a possibilidade de mais 5 milhões passando do retrô, e confesso a vocês que é a tendência, a gente não pode pensar diferente, então o Bahia já chegaria a 44 milhões de reais, e aí para somar aí para essa janela, 44, se conseguisse mais 13 milhões com o Biel, chegaríamos a 57 milhões de reais, uma boa quantia para parte disso, a gente se reforça nessa janela de transferência. Repito, o objetivo é ser autossustentável, o Bahia conseguindo dinheiro, o Bahia pode reverter isso aí na formação ou no reforço do seu elenco nessa segunda janela. E digo mais, precisa reforçar o seu elenco, porque a gente se aprende muito bem. Ano passado, a gente caiu de rendimento depois do meio da temporada. Outros clubes se reforçaram e o Bahia acabou perdendo um bonde. Então que fica o alerta para a temporada atual. Se Biel for vendido e for vendido por um bom valor, seja para o Corinthians ou de repente para um outro clube, é importante que o esporte está tendo esse interesse de vender ao invés de emprestar o atleta. E essa reviravolta foi boa para o Bahia. Antigamente queria emprestar, agora pelo visto pretende vender para recuperar o dinheiro. O Bahia também vendendo 30%, pode ganhar uma boa quantia, cerca de 13 milhões de reais. Ganha na primeira venda, ganha com 30% e agora é saber valer bem aí esse dinheiro e se reforçar nessa janela. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar aos 80 mil inscritos. Aproveita, gente, essa promoção da Centauro que tá show de bola. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.